Pensar com tipos, de Ellen Lupton, editora GG. Apresentação. Desde a sua primeira edição, em 2004, Pensar com tipos tem sido amplamente adotado em programas de design no mundo todo. Nas palestras e eventos dos quais participo, sempre que aparece um jovem designer com um exemplar surrado de Pensar com tipos e me pede para autografá-lo, uma alegria me invade. Da serifa à haste. Aquelas capas arranhadas e cantos desgastados são evidência de que a tipografia está prosperando nas mãos e pensamentos das novas gerações. Eu engordei um pouco de 2004 para cá. E este livro também. Para a nova edição, decidi afrouxar as linhas divisórias e deixar o conteúdo respirar mais livremente. Se você, como a maioria dos designers gráficos, gosta de se importunar com pequenas coisas, encontrará muito para amar, honrar e preocupar-se nas páginas que seguem. Assuntos meticulosos como kerning, versaletes, numerais não alinhados, pontuação, alinhamento e grid, que foram tratados brevemente na primeira edição, são desenvolvidos aqui em maior detalhe, ao lado de novos tópicos omitidos previamente, por exemplo, como dar estilo a uma capitular baixada. O que você precisa saber sobre tamanho óticos e quando deve dizer tipo em vez de fonte, no seu próximo coquetel na Associação dos Designers. Este novo livro tem maior quantidade de tudo, mais fontes, mais exercícios, mais exemplos, um índice mais robusto e, o que é melhor, mais crimes tipográficos, mais vergonhosos. Não faça isso. Para complementar os dignificantes, faça aquilo. Decidi fazer a primeira edição deste livro porque não havia nenhum texto adequado para acompanhar meu próprio curso de tipografia, que leciono no Maryland Institute College of Arts em Baltimore desde 1997. Alguns livros da área concentram-se na página clássica. Outros são vastos e enciclopédicos, cheios de fatos e detalhes. Alguns apoiam-se muito fortemente em ilustrações da obra do próprio autor, fornecendo visões estreitas de uma prática diversificada, enquanto outros são tagarelas, imbecilizados e condescendentes. Procurei um livro sereno e inteligível, onde texto e design colaborassem para melhorar a compreensão do assunto. Um livro pequeno e compacto, econômico, porém bem construído. Um manual que fosse projetado para as mãos. Um livro que refletisse a diversidade da vida tipográfica no passado e no presente, expondo meus estudantes as histórias, teorias e ideias. Finalmente, procurei um livro que fosse relevante para vários meios de comunicação visual, da página impressa à tela. Não tive outra alternativa a não ser escrevê-lo eu mesma. Pensar com tipos foi montado em 3 seções: letra, texto e grid. Indo do átomo básico da letra à organização de palavras em corpos coerentes e sistemas flexíveis. Cada seção abre com um ensaio sobre as questões culturais e teóricas
que alimentam o design tipográfico em diversos meios de comunicação. As páginas demonstrativas que se seguem a cada ensaio não mostram apenas como a tipografia se estrutura, mas porque ela o faz, reforçando as bases funcionais e culturais dos hábitos e convenções do design. A primeira seção, letra, revela como os primeiros tipos referiam-se ao corpo humano, emulando o trabalho da mão. As abstrações do neoclassicismo deram origem à estranha prole da tipografia comercial do século XIX. No século XX, artistas e designers de vanguarda exploraram o alfabeto como um sistema teórico. Com o surgimento das ferramentas digitais de design, a tipografia retomou suas conexões com o corpo. A segunda seção, texto, considera a reunião de letras em conjuntos maiores. Os designers veem o texto como um campo contínuo cuja textura, cor, densidade e silhueta podem ser infinitamente ajustadas. A tecnologia moldou o projeto do espaço tipográfico, da fisicalidade concreta dos tipos de metal à flexibilidade e as limitações oferecidas pelos meios digitais. De corpo fechado e estável, o texto evoluiu para uma ecologia aberta e fluida. A terceira seção, grid, enfoca a organização espacial. Os grids estão por trás de todo o sistema tipográfico. No início do século XX, dataístas e futuristas atacaram as limitações lineares dos tipos de metal e expuseram o grid mecânico da tipografia. Nos anos 1940 e 1950, os designers suíços criaram a primeira metodologia total do design ao racionalizá-lo. Seu trabalho, que introduziu o pensamento programático em um campo governado pelo gosto e pela convenção, contínua, sendo profundamente relevante para o pensamento sistêmico requerido por projetos que envolvem múltiplos meios. O assunto deste livro é pensar com tipos, com ênfase para o com. A tipografia é uma ferramenta com a qual o conteúdo ganha forma. A linguagem ganha um corpo físico e as mensagens ganham um fluxo social. A tipografia é uma tradição em andamento que mantém você em contato com outros designers do passado e do futuro. Os tipos estão com você aonde quer que você vá. Na rua, no shopping, na internet ou em seu apartamento. Este livro pretende falar com todos os leitores e escritores, designers e produtores gráficos, professores e estudantes, cujo trabalho é dedicado à vida ordenada, porém imprevisível, do mundo visível.